sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos lares em perigo, intercedei pelos jovens nordestinos. intercedei São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmãos dos pequeninos, Intercedei, pelos pobres e doentes, intercedei, pelos tristes e abatidos, intercedei, pelos povos oprimidos. intercedei. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Francisco de Assis, nosso pai seráfico. Francisco nasceu em Assis no ano de 1182. Francisco converteu-se a Cristo, renunciou a todos os bens paternos e entregou-se inteiramente a Deus, passando a viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Abraçou a pobreza para seguir a Deus. Formou os seus companheiros com normas excelentes, inspirados no Evangelho, que foram aprovados pela Santa Sé Apostólica. Fundou também a Ordem de Religiosas Clarissas e uma ordem de penitentes seculares, e promoveu a pregação da fé entre os infiéis. Francisco de Assis fez a sua Páscoa eterna no ano de 1226. Fundou a grande Ordem dos Franciscanos para anunciar o Evangelho em todo o mundo e cuidar dos mais abandonados, e ensinar a viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Da carta a todos os fiéis de São Francisco de Assis, o Pai Altíssimo anunciou a vinda do céu do tão digno, tão santo e glorioso Verbo do Pai, através do seu santo Gabriel, a santa e gloriosa Virgem Maria, em cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa humanidade e fragilidade. Ele quis, no entanto, sendo incomparavelmente mais rico, escolher a pobreza junto com a sua Santíssima Mãe. Nas vésperas de sua paixão, celebrou a Páscoa com os discípulos. Depois orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Pôs, contudo, sua vontade na vontade do Pai. E na vontade do Pai era que seu Filho bendito e glorioso, dado a nós e nascido para nós, se oferecesse em sacrifício e vítima no altar da cruz, pelo seu próprio sangue. Sacrifício não para si, por quem tudo foi feito, mas por nossos pecados, deixando o exemplo para lhe seguirmos as pegadas. E quer que todos nós salvemos por ele e o acolhemos de coração puro, o corpo casto.
que, a exemplo de São Francisco de Assis, nosso pai seráfico, vamos testemunhar o Evangelho pelo mundo afora e viver sem nada antepor ao amor de Cristo, estar em unidade, em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus. E hoje também, segundo dia da novena de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, todos os seres humanos vivam em comunidade, progredindo sempre mais e mais a Deus. Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fordes. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, deste dia 4 de outubro, na festa de São Francisco de Assis, a pedagogia fundamental é o desapego dos bens materiais. Buscar verdadeiramente a Deus, que bem sabemos que o resto vem por acréscimo, que estando buscando verdadeiramente a Deus, tem toda a riqueza. A lógica é viver desapegado das coisas materiais. Buscar verdadeiramente, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que todos os seres humanos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo, como nosso Pai seráfico, na qual nós estamos celebrando a sua festa hoje, São Francisco de Assis. Na boa notícia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é como Francisco de Assis fez. Desapegou das coisas materiais e passou a viver sem nada antepor ao amor de Cristo, formando comunidade. Estejamos unidos, formando novas amizades, vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo com todo o amor, com toda a sabedoria, vivendo sem nada antepor ao vosso amor. O nosso Senhor Jesus Cristo estava caminhando com os seus discípulos e alguém lhe disse: Eu te seguirei para onde quer que fores. Para onde Jesus for, o seguiria. Mas, primeiramente, é viver sem nada antepor ao vosso amor, ser desapegado das coisas materiais, buscar verdadeiramente a Deus. E Jesus fala das raposas, que as raposas têm toca. As raposas entram na toca e não precisam preocupar com mais nada, só ficar na toca. Os pássaros têm ninhos. Estão no ninho, não precisa preocupar com mais nada. E Jesus fala: mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus fala: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, está falando em sua divindade, que bem sabemos quando ele fala o Filho do Homem, que é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus. Que ele não tem onde repousar a cabeça, que tem que anunciar o reino. E todos nós temos que anunciar o reino, que anunciar o Evangelho,
que testemunhar a boa notícia, que todos os seres humanos testemunhem a boa notícia. E Jesus depois disse a outro: segue-me. Chamou para o seguir, como ele chamou Alfeu, lá na versão do Evangelho segundo Mateus. E Alfeu deixou tudo e o seguiu, e passou a chamar-se Mateus. E hoje, ele, depois que falou, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, disse para o outro: segue-me. E esse que Jesus chamou para o seguir, ele estava preocupado com outras coisas. E assim ele argumentou: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. A lógica, meus irmãos e minhas irmãs, é que esse que Jesus chamou para o seguir, ele estava preocupado com as coisas materiais, que bem sabemos, que primeiramente é viver sem nada antepor ao amor de Cristo. E ele disse: deixa-me primeiro eu ir enterrar meu pai. E Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. A lógica aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é viver sem nada antepor ao amor de Cristo, não ser apegado às coisas materiais, que aparecem na literatura aqui como se estivesse de luto na perda de um ente querido. Mas a realidade em que transparece, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para que todos nós vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Que depois Jesus chamou outro, disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores, mas deixa-me primeiro eu ir despedir de meus familiares. A lógica é que esse outro que disse que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse, mas tinha que despedir dos seus familiares. Ele estava apegado às coisas materiais. Não era a unidade e a fraternidade com os familiares biológicos. E Jesus, por isso Jesus responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, a aração não fica boa. Bem sabemos que primeiramente é buscar verdadeiramente a Deus, é viver o desapego das coisas materiais, estar buscando verdadeiramente a Deus, como nosso pai seráfico São Francisco de Assis. Que a pedagogia fundamental no Evangelho de hoje é o desapego das coisas materiais, viver sem nada antepor ao amor de Cristo, como São Francisco, nosso pai seráfico, o fez. Que todos os seres humanos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo. Que o Evangelho, nesta festa de São Francisco de Assis, nosso pai seráfico, é o que São Francisco de Assis fez. Viveu sem nada antepor ao amor de Cristo e ensinou os seus irmãos a viverem sem nada antepor ao amor de Cristo. E todos nós temos que viver sem nada antepor ao amor de Cristo e ensinar as outras pessoas a viverem sem nada antepor ao amor de Cristo, a progredir sempre mais e mais a Deus, a colocar a mão no arado e olhar para frente para que a aração fique perfeita. Coloquemos a mão no arado, meus irmãos e minhas irmãs, e olhemos para frente. Vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa,
ilumine e guie todos os seres humanos, aperte o coração de cada ser humano, para que todos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Francisco de Assis, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão no arado e olhemos para frente. Vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo, como nosso Pai seráfico São Francisco de Assis.